Bom dia, louvado seja Deus por essa oportunidade que nós temos de nos reunir aqui. Louvado seja o Senhor por cada uma de vocês, porque eu tenho plena certeza que o Espírito Santo despertou cada uma de vocês para estar aqui nessa manhã, e eu estou muito feliz. Parecia até que eu estava de férias aqui, né? Porque já fazia tempo que eu não vinha aqui, mas estou aqui, né, falando hoje. E louvado seja Deus por essa oportunidade de abrir a palavra de Deus. Eu amo ensinar a Bíblia, amo ensinar a Bíblia. Deus tem colocado muito no meu coração esse amor por ensinar, abrir a palavra, sabe? Compartilhar a palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor porque nesse espaço nós temos esse momento riquíssimo de compartilhar, de abrir a palavra de Deus. E nós estamos aí na série Amáveis, né? Já vimos aí, já passamos por amar a si mesma, amor ao esposo, amor à família, e hoje nós vamos falar sobre ser amável com os filhos, amor aos filhos, ou ser amável com os filhos. E nós tivemos o mês passado Mães Reais, não é? Nós aprendemos muito no Mães Reais, mas hoje nós temos um pouco mais para falar sobre os nossos filhos, um pouco mais para nos enxergarmos como filhas e também como mães. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, amáveis com os filhos. Nós vamos abrir 3 textos do livro de Salmos e vamos abrir um em Deuteronômio, certo? Então, se você está com sua Bíblia aí, você já pode abrir em Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16, ok? Ou você vai anotar aí para dar uma lida depois. Veja bem, nós já entendemos, vou começar e vou tentar ser bem objetiva para conseguir falar tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós já entendemos, a partir de 1 Coríntios, capítulo 13, que foram os textos que foram abertos, né? Todas as vezes as meninas abriam 1 Coríntios, capítulo 13. Nós entendemos, através desse texto, que uma mulher amável, ela precisa estar ligada, conectada ao amor, ao próprio amor, que é o próprio Deus. Então, a gente entendeu que para ser amável conosco mesma, ou seja, com quem quer que for, nós precisamos estar conectadas ao amor. Porque esse amor, o próprio Deus, ele é paciente, ele é benigno, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, nós só vamos conseguir sermos amáveis, né? Só vamos conseguir ser amáveis conectadas ao próprio amor. E eu tenho uma pergunta para você e para mim essa manhã. Presta atenção na minha pergunta. A pergunta é: como está o nosso tempo de conexão com o amor? Como é que está o nosso tempo de conexão? O que é que tem atrapalhado a sua conexão com o amor? O que é que está atrapalhando o nosso tempo de investimento em estar na presença do amor para sermos amáveis? Nós precisamos, queridas, hoje, olhar para aquilo que está nos atrapalhando, olhar, refletir bem, dizer, Senhor, quanto tempo eu tenho passado em conexão com o próprio amor? Quanto tempo eu tenho investido nisso? Precisamos fazer essa reflexão, porque isso vai dizer muito sobre o quanto a gente tem conseguido se amar e amar as outras pessoas, ser uma mulher amável. Quando eu penso quanto tempo eu tenho investido em estar conectada com o amor, e isso vai trazer muitas respostas, e também é um chamado à mudança. É um chamado para a gente dizer assim, poxa, tem coisa que me atrapalha, tem coisas que eu estou priorizando, e eu não estou investindo tempo. Muitas vezes o nosso tempo de conexão com a fonte do amor, com quem é o próprio amor, é uma conexão rápida, é na correria, meu Deus, hoje não deu tempo de orar, hoje não deu tempo de ler a Bíblia, hoje não deu tempo de estudar a lição, meu Deus, já faz 2 dias que eu não estudo a Bíblia, Senhor. Eita, passou o tempo de oração, passou o dia todo e não orei hoje. Mas eu tive tempo de estar nas redes sociais, eu trabalhei, eu estudei, eu dei conta de casa, enfim, deu tempo de tudo. Mas a gente não teve tempo para não investir o tempo. Nós temos tempo, mas muitas vezes nós não estamos investindo tempo em nos conectarmos com o amor. E essa é a nossa primeira reflexão. Se a gente tem entendido que para ser amável eu preciso estar conectada ao amor, como tem sido o meu tempo com esse amor?
com quem é o próprio amor? Essa é a nossa primeira reflexão. E aí, quando nós falhamos na nossa comunhão com o amor, nós falharemos em todos os aspectos da nossa vida. Olha, quando nós falhamos com a nossa conexão com o amor, que é o próprio Deus, nós falharemos em todos os aspectos da vida, porque Ele é a fonte. Então, nós precisamos hoje refletir e suplicar a Deus que a gente se organize e que, diante de tantas demandas que nós temos, filhos, esposo, casa, trabalho, são tantas demandas, mas que a gente não negocie o nosso tempo de conexão com o amor, que a gente não negocie, que a gente priorize, que a gente coloque isso em primeiro lugar. Então, hoje, para a gente adentrar aqui um pouquinho mais sobre a questão de amar os filhos, essa é a nossa primeira reflexão. Segundo, é necessário que você entenda que em conexão com o amor, o Pai, que é o próprio amor, está chamando você e a mim para um banquete. Hoje eu quero falar muito sobre isso, sobre banquete e migalhas, para que a gente possa entender qual é o tipo de relacionamento que nós estamos nutrindo com Deus e com as outras pessoas. E é necessário a gente entender que Deus tem um banquete para cada um de nós. Por quê? A palavra de Deus em 1 Coríntios disse que Deus é paciente, que o amor é paciente, que o amor tudo sofre, tudo espera, que o amor é bondoso. Então, isso significa que Deus nos coloca diante de um banquete de amor, um banquete. Deus ama banquetes. Ele ama colocar os seus filhos em plenitude. Ele ama banquetes. Flávia, onde é que tem dizendo isso, que Deus ama banquetes? Salmos 16, versículo 11, Davi diz assim: Tu, Senhor, me farás conhecer a vereda da vida. Existe alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Alegria plena, plenitude de alegria. Na presença do Senhor existe uma plenitude de alegria. E a gente vai para Salmos 23. Salmos 23, que é um texto muito conhecido por nós. E no versículo 5, Salmos 23, 5 diz assim: O Senhor prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, Senhor, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi está falando de banquete, que Deus prepara um banquete na presença dos inimigos, unge a cabeça dele com óleo, que a fidelidade e a bondade do Senhor o seguirão todos os dias de sua vida. Isso é banquete. Entenda, o Senhor não nos oferece migalhas. Deus não nos oferece migalhas. Ele nos oferece banquete de bondade, de fidelidade, de paciência, banquete de alegria, banquete de amor. Ele não nos oferece migalhas, ele nos oferece banquete. Salmos 36. Eu disse que seriam 3 textos de Salmos, não é? Salmos 36, versos 7 e 8, diz assim: Como é precioso o teu amor, ó Deus. As mulheres, aqui tem os homens, mas agora vamos nos incluir, né? Vamos contextualizar. As mulheres encontram refúgio à sombra das tuas asas. Elas se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a tua luz. Você entendeu? Que Deus está chamando nós mulheres para um banquete na fartura de sua casa. Na casa do Senhor e na mesa do Senhor há fartura, há banquete, fartura de bondade, de fidelidade, de refúgio, de conforto, há banquete.
de amor, de graça, de perdão, de salvação. E é interessante porque esse banquete aqui, não é? Em Salmos 23, esse banquete acontecia na presença dos inimigos. Aqui em Salmos 36, verso 8, esse banquete, ele é na casa do Senhor. Olha só, elas se banqueteiam na fartura da tua casa. É na casa de Deus. E muitas vezes, meninas, nós estamos indo à casa de Deus e a gente não consegue perceber o banquete que está diante de nós. E a gente se apega às migalhas, porque a gente vai para a igreja, vai para a casa de Deus e a gente olha o que não está bom, o louvor que não está bom, alguma coisa que não saiu legal na programação. Nós estamos apegadas às migalhas e esquecemos de olhar para o banquete quando a palavra de Deus é aberta, quando a graça de Deus é derramada sobre nós, quando a misericórdia do Senhor está ali estendida para nós, quando o próprio Jesus está ali falando a nós através da sua palavra, a gente esquece de que estamos diante de um banquete na casa de Deus. E é muito importante que nós entendamos que Deus é um Deus que ama a fartura e nos colocar diante de uma mesa com um grande banquete de graça, de misericórdia, de perdão, de salvação. O amor, o próprio amor, prepara um banquete para você e para mim. O próprio amor prepara um banquete para você e para mim. Que coisa linda! Que coisa linda! Mas, meninas, se Deus nos dá tanta fartura, se Ele nos coloca diante de um banquete, por que é que muitas vezes nós estamos nos contentando com migalhas? Por que é que o nosso tempo com Deus é um tempo de migalha? Porque se Ele me coloca diante de uma mesa de amor, por que é que muitas vezes nós estamos dedicando para Ele as nossas próprias migalhas e nos contentando com migalhas? Nós precisamos nos perguntar, precisamos nos questionar sobre isso, porque muitas vezes a minha comunhão é migalha, o meu autocuidado, o meu amor próprio é uma migalha que eu me dou. Para a minha família é uma migalha, para os meus filhos é migalha, e eu me contento também com as migalhas espirituais. Por que isso acontece com nós, se nós servimos a um Deus que ama banquete e quer nos colocar diante de uma mesa de banquete? Queridas, porque muitas vezes a resposta, né, para esse porquê, porque muitas vezes nos contentamos com migalhas, a resposta pode ser, uma das respostas pode ser que é porque nós aprendemos a receber migalhas. Nós aprendemos a receber migalhas e a nos contentar com elas. Eu preciso que você olhe agora para a criança que você foi. Eu preciso que você olhe agora para a sua infância, para as mulheres que cuidaram de você, para os seus pais, para as pessoas que cuidaram de você. Será que as pessoas que cuidaram de você te ofereceram banquete ou migalha? Olha agora para quando você era criança e para as pessoas que cuidaram de você. Será que as mulheres que educaram você, os pais, os responsáveis, não é? Será que eles ofereceram para você banquete de autoestima? Banquete de autocuidado, banquete de atenção, banquete de paciência, banquete espiritual, banquete de respeito, banquete de valorização, banquete de afeto? Ou será que ofereceram para você migalhas? Entende? Que muitas vezes nós nos contentamos com as migalhas porque nós recebemos migalhas ou porque nós vimos as nossas mães contentes com migalhas. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de sentar à mesa e nos banquetearmos com a fartura que o Senhor nos oferece. Então, é necessário olhar para trás. E aí, muitas vezes, pode ser que a gente diga, meu Deus, não, eu não recebi banquete de autoestima. Eu não recebi banquete de valorização. Eu não recebi banquete de afeto. Eu não recebi. E agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço se eu não recebi esse banquete, se eu recebi migalhas? Eu gosto de sempre olhar, sabe, para trás, porque a nossa infância traz muitas respostas. E eu sempre digo que
Muitas vezes nós vamos precisar de terapia para poder lidar com a nossa infância, porque nós carregamos dentro de nós essa criança que muitas vezes foi ferida, que recebeu migalhas, migalhas de atenção, migalhas de afeto, e nós vamos precisar de terapia muitas vezes. Ou vamos precisar também perdoar, perdoar. Nós vamos precisar também, não é, da cura. Precisamos de cura. E precisamos de uma decisão de não continuar a oferecer as migalhas que recebemos. Porque muitas vezes nós oferecemos migalhas e estamos contentes com migalhas porque a gente aprendeu assim e vai ser assim e tudo bem. E hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que não, filha. Se você não recebeu fartura de tudo isso, de respeito, de valorização, de amor, de afeto, se você não recebeu, perdoe e venha à minha mesa, porque eu tenho fartura para você. Eu tenho. Venha a mim para que você possa estar diante dessa mesa farta. E não se contente com migalhas. Não se contente em receber migalhas e nem em oferecer migalhas. Não se contente com isso. É necessário decidirmos hoje, pela graça de Deus, nos banquetear de sua fartura e oferecer banquete àqueles que estão conosco. Veja bem, quando eu falei também sobre será que a sua mãe, as pessoas que educaram você, será que elas te deram migalhas ou banquete? Talvez a gente se entristeça e veja, muitas vezes as nossas mães ou as pessoas que cuidaram de nós nos ofereceram migalhas porque elas também receberam migalhas, entende? Não porque são pessoas ruins, não, não é isso. Mas receberam migalhas ou não receberam praticamente nada disso que eu falei, afeto, amor, e na hora de oferecer não conseguiram nos oferecer. Por isso é o perdão, por isso a compreensão, por isso a nossa decisão de dizer, Senhor, eu não recebi banquete, mas eu quero oferecer banquete. Entende? E é quebrar um ciclo. Eu conversava uma vez com uma mulher que ela dizia assim, ela tinha apenas uma filha, né, uma filha única, e essa menina tinha perdido o pai, não é, e agora estava só com a mãe, e o pai era um pai muito, extremamente carinhoso e atencioso com ela. E ela estava sentindo muita falta desse pai, não é? O pai faleceu e ela sentiu muita, muita falta desse pai. E aí, na conversa que eu tive com essa menina, uma adolescente, ela disse, eu sinto muita falta do meu pai, do abraço, do olhar no olho, do conversar. E aí eu fui orientar a mãe. Quando eu fui orientar a mãe, eu falei assim para ela, olha, é necessário mais aproximação, ela está sentindo falta desse pai. Como era esse pai com ela, né? E ela me disse, olha, esse pai abraçava muito e cheirava e tal, mas eu, se depender de mim, eu não vou dar isso a ela. Eu não vou dar porque eu não consigo, porque eu não sou assim melosa, porque eu não sou de beijar, porque eu não sou de abraçar. E ela já sabe disso. E se depender de mim, olha, isso aí eu não dou. E eu fiquei assim, meio que paralisada, porque tudo o que a menina mais precisava e o que ela mais sentia falta era de afeto. Mas eu entendi que, como essa mãe não recebeu banquete de afeto, ela não conseguia agora oferecer para a filha dela. E era a maior necessidade da filha naquele momento. Era desse banquete de afeto que ela perdeu, porque o pai faleceu, né, e oferecia muito banquete, mas a mãe não conseguia. Então, é necessário nós tomarmos a decisão de quebrar o ciclo. Muitas vezes eu não recebi esse banquete, mas eu posso hoje, pela graça de Deus, oferecer esse banquete aos meus filhos. E esse é o chamado de Deus para nós essa manhã. Banquete de amor para com as outras pessoas, em especial aos nossos filhos. Você consegue entender, quando eu falei agora da sua infância, quando eu chamei você a refletir, você entende que hoje, você entendeu que hoje, como mães, como mulheres, você entendeu o quanto através de nós, os nossos filhos, eles vão aprender sobre os banquetes de Deus? Como é importante
o que é que nós estamos oferecendo para os nossos filhos hoje, a importância de hoje eu parar e refletir, meu Deus, eu estou oferecendo aos meus filhos, você se olhou como filha agora, você se olhou, e agora você vai se olhar como mulher, como mãe, e se você não tem filhos, vamos colocar aí as pessoas que estão ao nosso redor. Será que eu estou oferecendo banquete ou migalhas? Porque o próximo texto que nós vamos ler, que é de Deuteronômio 11:19, ele diz assim, veja bem, Deuteronômio 11:19, esse texto também é bem conhecido, e ele diz assim, a partir do verso 18, Deuteronômio 11:18, gravem essas minhas palavras no coração e na mente de vocês, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine essas palavras aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-no nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Deus está dizendo, Moisés, não é, que falou essas palavras, essas orientações de Deus, estava dizendo assim, essas palavras que eu ensinei aqui para vocês, vocês precisam ensinar aos filhos de vocês. E aí vocês vão ensinar quando vocês estiverem andando, quando vocês estiverem sentados, quando vocês forem se deitar, ao se levantar. Isso significa que nós precisamos de banquete espiritual. Precisamos oferecer banquete espiritual. Em que momento, Senhor, eu vou ensinar essas palavras? Sentado, andando, levantando, deitando, em todo o tempo. Isso significa banquete espiritual. Deuteronômio 11:19 nos ensina sobre isso. Queridas, quantas vezes nós temos oferecido aos nossos filhos migalhas espirituais? Porque os nossos filhos, muitas vezes, têm tablet e têm celular, mas não têm a palavra de Deus para levar para a igreja, não tem Bíblia. Os nossos filhos não têm a lição da escola sabatina. Às vezes tem a lição da escola sabatina, mas ela não está sendo estudada. Às vezes tem Bíblia, mas ela não é aberta. Muitas vezes nós temos ali os 3 cultos, de quarta, de domingo e do sábado. Os nossos filhos vão no sábado e a gente chega atrasada no sábado. Eu sei da correria, eu sou mãe, viu? E atrasada, eu chego atrasada também, porque é correria. Só sabe eu e você, porque a gente é mãe e a gente sabe a luta que é para dar conta de tudo e chegar lá no horário. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Entenda. Muitas vezes nós chegamos cedo para o trabalho, a gente se organiza para chegar cedo para a escola dos nossos filhos, mas a gente está sempre chegando atrasada na casa de Deus. E muitas vezes os nossos filhos só vão no sábado para a casa de Deus, sem estudar a lição da escola sabatina, a gente chega atrasado, só vai no sábado. Se ele adoecer no sábado, ele só vai daqui a 15 dias no sábado. Vocês então estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes, aí eu não faço culto familiar em casa, e vai no rolo. E quando é de todo jeito, eu estou oferecendo migalhas para os meus filhos. Hoje, deixa eu dizer para vocês uma coisa, abrir meu coração para vocês. Hoje, mais cedo, eu estava orando e pedindo a Deus que colocasse aqui nessa sala virtual as mulheres que precisavam ouvir essa mensagem. E eu disse, Senhor, a primeira que precisa estar aqui nessa sala sou eu. Essa mensagem, ela é para mim. Ela é para mim. Então, quando eu digo assim, olha, os nossos filhos estão chegando atrasados, está faltando, eu estou falando porque essa mensagem, ela é para mim, primeiramente. Ela é para mim. Porque, claro, eu tenho uma rotina de estudo de Bíblia, de lição com a minha filha, mas tem coisas que o Espírito Santo fala ao meu coração, preste atenção nisso, Flávia, olha isso aqui. E muitas vezes, Senhor, mas é tanta correria, pai. Então, essa mensagem é para mim. Eu não quero que você sinta, ela está, né? Está aqui apontando aqui os erros. Não, essa mensagem ela é para mim. Ela é para mim. E o Espírito Santo colocou aqui pessoas, mulheres que precisam dessa mensagem. Eu não sei se da parte em que eu falei da infância, eu não sei em que parte você precisa, mas eu sei que o Espírito Santo chamou você para estar aqui essa manhã. Eu tenho plena certeza disso. Plena certeza disso. E eu sei que teve mulheres aqui que ontem, antes de dormir, disseram, meu Deus, não vou aguentar não, acordar para o culto, não. E está aqui essa manhã. Foi o Espírito Santo quem chamou você.
Foi o Espírito Santo quem chamou, quem despertou você de alguma forma e colocou você aqui para ouvir essa mensagem. Então, veja bem, banquete espiritual é o primeiro banquete que a gente precisa garantir que os nossos filhos estão recebendo. E nós precisamos buscar sabedoria do Espírito Santo, recursos também, e entender que tudo aquilo que é espiritual não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Porque muitas vezes a gente compra livros caros da escola, mas a gente diz, meu Deus, a lição da escola sabatina por R$ 38,40 a assinatura. Nossa, como está caro, e cada ano aumenta. Vocês entendem que muitas vezes a gente está ensinando os nossos filhos a receber migalhas espirituais, que está sendo de todo jeito, que está sendo o dia que dá para ir, e a gente não está fazendo disso uma prioridade. E o Senhor diz assim, ofereça banquete aos seus filhos. Ofereça banquete, fale das minhas palavras, ensine as minhas palavras ao deitar, ao levantar. Fale das minhas palavras andando, quando estiver sentado, em todo tempo. Que haja banquete na sua casa. Que haja banquete na sua casa, banquete espiritual. Outro banquete que o Senhor nos chama a oferecer para os nossos filhos é um banquete de palavras abençoadoras. Palavras abençoadoras, meninas, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê domínio sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras, porque nós, muitas vezes, estamos tão sobrecarregadas e cansadas, e isso é normal, é comum, nós vamos estar cansadas, sobrecarregadas, e a gente vai perder a paciência. E muitas vezes, no momento da impaciência, nós acabamos proferindo palavras de maldição para os nossos filhos. E muitas vezes eles passam o dia ouvindo migalhas de palavras de bênção. Nós, muitas vezes, proferimos mais palavras de maldição aos nossos filhos e pouquíssimas palavras de bênção. Em que momento nós temos abençoado os nossos filhos? Esses dias eu estava nas redes sociais e eu vi uma cena tão linda, tão linda. Era uma moça em que ela dizia assim, ore pelos seus filhos, vá no quarto deles. E ela estava ajoelhada no quarto do filho, e ela orava com as mãos assim sobre a cabeça dele, e a oração que ela fazia era para que o filho recebesse a armadura, né, de Efésios capítulo 6. E ela dizia assim, Senhor, dê ao meu filho o capacete da salvação. E ela ia orando as partes ali, e orando, e antes de o filho sair para a escola, eram cenas rápidas, não é? Ali, daquele videozinho curtinho do Instagram, e ela no quarto, orando Efésios 6, depois o filho ia para a escola, e ela estava ali com a mão sobre a cabeça do filho, intercedendo para que ele tivesse um bom momento ali na escola, um bom dia na presença de Deus na escola, e na legenda ela dizia, vamos orar por nossos filhos e orar com os nossos filhos. Sabe? E nossa, meu Deus, como muitas vezes a gente é seca em relação a palavras de bênção, proferir palavras de bênção. Mães, nós temos autoridade profética sobre os nossos filhos. Você entende o que é uma autoridade profética? Muitas vezes você vê o seu filho assim, meu Deus, teimando com alguma coisa, né? E você diz assim, em nome de Jesus, o meu filho, filha, você vai ser uma pessoa que quando tiver algo, você vai ser firme por aquilo que é correto. Você vai ser insistente por aquilo que é bom, por aquilo que é amável, por aquilo que é honesto. É declarar palavras de bênçãos. Nós precisamos de um banquete de palavras abençoadoras dentro da nossa casa. E dessa forma, e fazendo isso, nós vamos enchendo a nós mesmos e a nossa casa do Espírito Santo. Paulo diz assim, permitam que vocês sejam cheios do Espírito Santo através de hinos, de cânticos espirituais, de salmos. Então, quando a gente diz palavras de bênção na nossa casa, as palavras de Deus na nossa casa, quando a gente louva junto com os nossos filhos na nossa casa, quando a gente profere bênçãos, é uma forma da gente se encher do Espírito Santo de Deus, que haja banquete na sua casa, de louvor, de palavra de Deus, de palavras abençoadoras, de glória a Deus, sabe? De muita gratidão, que haja banquete.
Porque muitas vezes os nossos olhos miram naquilo que não é bom, a gente vê aquele defeito do filho, a gente vê aquela desobediência e a nossa boca começa a proferir maldição. Precisamos ter cuidado com isso. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Nós precisamos de banquete, de escuta. Olha, eu falei de palavras de bênção aqui. Como a gente gosta de falar, né, meninas? É tão bom falar, eu amo falar. Mas em relação aos nossos filhos, precisamos também oferecer para eles banquete de escuta. Qual foi a última vez que você parou para ouvir os seus filhos? Para ouvir. Para ouvir. Sabe, às vezes Elise chega da escola e ultimamente ela tem muitos relatos. E aí eu preciso me controlar para quando ela começar os relatos dela, e ela gosta de falar, eu preciso me controlar para deixar ela falar, e ela fala muito. E eu ficar só ouvindo. E eu tenho pedido a ajuda de Deus para isso. Porque eu ouço e eu vou perguntando, mas o que é que você acha? Mas o que é que você pensa? Mas você acha que isso é certo? Porque eu vou percebendo quais são os pensamentos e as emoções dela, e depois eu vou pedindo sabedoria a Deus. E eu gosto de fazer isso antes dela dormir. Elise, naquela hora que você falou isso, e aí eu vou ajudando ela a lidar com aquilo que ela trouxe, vou conversando com ela, vou orientando. Porque eu percebo que antes de dormir, é um momento que ela está mais calma, é que ela está mais tranquila, mas nós precisamos oferecer um banquete de escuta. Muitas vezes os nossos filhos começam a falar alguma coisa e a gente já faz, tá vendo? Tá errado, mas você acha que... A gente já começa intervindo, querendo corrigir tudo na hora. Claro, a nossa intenção é acertar, não é verdade? Mas nós precisamos oferecer um banquete de escuta aos nossos filhos. Banquete de disciplina. Disciplina é ensinar e não punir. Muitas vezes a gente fica assim, que disciplinar é estar punindo o filho o tempo todo, porque ele precisa aprender. E nós precisamos estudar melhor sobre isso, certo? Disciplina à luz da Bíblia, disciplina à luz do espírito de profecia, o que é? Há banquete também sobre isso, e muitas vezes nós nos contentamos com migalhas, tá bom? Precisamos entender o que é essa disciplina e banquetear os nossos filhos de disciplina, que significa ensino e não punição. Precisamos de banquete de afeto. Precisamos ter cuidado para não estar comparando os nossos filhos com os outros. Menino, mas todo mundo fica quieto, menos tu. Não está vendo que está todo mundo fazendo assim? Por que tu não fica também? Comparação, comparar um filho com o outro. Precisamos ter cuidado. E precisamos de banquete. Outra coisa também que a gente precisa parar é de zombar dos nossos filhos, ficar imitando quando eles choram, ficar imitando quando eles fazem alguma coisa. Isso é migalha. Nós precisamos de banquete de afeto, banquete de calmaria, banquete de paciência. E por que eu estou dizendo para você que a gente precisa oferecer banquete espiritual, banquete de palavras abençoadoras, de escuta, de disciplina, de afeto, de calmaria, de paciência, banquete de saúde, banquete de oração? Porque tudo isso nós recebemos do Pai. Tudo isso nós temos nos banqueteado. Primeiro a gente se banqueteia na mesa do Pai. E depois nós vamos oferecer isso aos nossos filhos. Quanta paciência Deus tem tido com você. Então, essa é a paciência que a gente precisa ter com os nossos filhos. Quanto amor, quanto tempo Deus dedica para você. Quanta escuta, quantas palavras de bênção Deus declara para você. Primeiro a gente se banqueteia na mesa do Senhor. A gente se conecta com Ele, a gente busca o Pai. E aí depois a gente vai oferecer esse banquete aos nossos filhos. Para finalizar, todas nós que estamos aqui, nós estamos modelando o cérebro dos nossos filhos a partir das experiências que nós proporcionamos a eles. Se nós proporcionamos experiências de migalhas, nós estamos modelando os nossos filhos a aceitar migalha. E qualquer migalha, qualquer coisinha a mais que o mundo ofereça, ele vai se agarrar. Nós precisamos ter cuidado. Muitas vezes na nossa própria vida nós aceitamos migalhas porque tudo que a gente recebeu foi tão pouquinho que qualquer coisinha a mais, qualquer migalhinha a mais, a gente, opa. Então a gente precisa entender que todas nós que estamos aqui estamos modelando o cérebro dos nossos filhos a partir das experiências que nós proporcionamos para eles, a partir de banquetes ou migalhas. O que é que nós vamos oferecer para eles?
Qual é a sua decisão hoje? É um desafio. É um desafio oferecer banquete. Isso é desnecessário, como a gente aprendeu em Mães Reais, né? Nós precisamos, se você não assistiu o Mães, né, se tornando desnecessária, o episódio do Mães Reais, assista, tá no YouTube. Para que a gente possa ligar e pedir a ajuda de Deus para isso. Veja, Deus não quer que você ofereça nada que Ele não tenha lhe dado primeiro. Entende isso? Olha como Deus é maravilhoso. Então, que nós possamos hoje ir à mesa do Senhor. Quando a gente for à casa de Deus, que a gente vá com um pensamento diferente, Senhor, há banquete na tua casa. E eu quero me banquetear, eu quero me fartar da tua presença, da tua bondade, do teu amor, da tua paciência, da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Eu quero banquete, Senhor. E depois que você se banquetear na sua comunhão diária com Deus, quando você vai na casa de Deus, nesse banquete, ao encontrar-se com o Pai, aí você vai e oferece banquete aos seus filhos, à família, às pessoas do trabalho, às pessoas da sua faculdade, a todos que estiverem ao seu redor. Seremos amáveis quando provarmos da delícia do amor do Pai. As delícias desse amor. Aí seremos amáveis quando a gente prova da fartura desse amor. E aí nós vamos oferecer banquete para as outras pessoas também. É um desafio. É um desafio. E é também um poder gigantesco. Quebrar um ciclo de maldição, muitas vezes. Poxa, quando eu olho para a minha família, é um povo assim mais seco, tudo sem afeto. Mas eu recebo tanto afeto do pai, tanto amor do pai, que eu abraço, que eu cheiro, que eu beijo. Por que essa menina é desse jeito? Todo mundo é mais... Porque eu recebi do pai. Porque eu sou amada do pai. Porque eu me banqueteio, eu me farto da sua plenitude de alegria, de amor, de bondade, de graça. Entende isso? É quebrar um ciclo, porque muitas vezes, como eu disse, as migalhas elas vão passando de geração em geração. E aí Deus diz assim: você tem o poder hoje de quebrar isso pela graça de Deus. Vem até mim, se banqueteie na minha mesa, e você vai conseguir oferecer banquete às outras pessoas. Ele não está pedindo que você ofereça aquilo que você não tem. Receba do Pai primeiro. Vá à mesa do Pai, se banqueteie dessa fartura e depois você se doa para os outros. Você consegue oferecer banquete aos seus filhos, ser amável com os seus filhos também. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça para esse propósito, para essa finalidade, em nome de Jesus. Amém, queridas? Amém. Louvado seja Deus. Eu vi que vocês estavam escrevendo aqui algumas coisas no chat, mas na hora nem dá para ler tudo. Mas louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Olha, Luciane disse que o Espírito Santo me quebre, me unge com seu poder, me esvazie de tudo aquilo que me impede de prosseguir. Verdade, amém. Aí Fátima colocou ser uma mãe desnecessária, oferecendo um banquete espiritual de afeto, de amor, de saúde, exatamente. Precisamos oferecer banquete de saúde também. E isso tem a ver com a alimentação, com o sono dos nossos filhos, com qualidade de vida mesmo. Porque muitas vezes, pela nossa correria, a gente acaba oferecendo migalhas de saúde para os nossos filhos. E isso a gente precisa, não é, refletir também. As meninas dizendo amém, Janeide, Priscila, glória a Deus. Que Ele nos ajude, queridas, principalmente a oferecer banquete espiritual para os nossos filhos. Banquete espiritual. Os nossos filhos precisam ver que nós temos um compromisso com Jesus e com a casa de Jesus, com a igreja de Cristo. Um compromisso sério. E a gente não vai conseguir colocar isso na mente dos nossos filhos se o banquete, se a gente oferece migalhas espirituais para eles, se a gente vai à igreja raramente, se a gente só vai no sábado e muitas vezes é chegando atrasada, não estudou lição de escola sabatina, a Bíblia raramente é aberta, o culto não funciona. Precisamos suplicar a graça de Jesus Cristo. E muitas vezes é difícil porque a gente não teve esse ensino, né? A gente não teve esse banquete espiritual. E às vezes é difícil. Peçamos, supliquemos a graça do Senhor Jesus para oferecer principalmente o banquete espiritual.
tá bom? Catiele colocou aqui os versos, os textos que nós lemos. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, acredito que podemos orar. Catiele ainda está por aí. Fátima colocou que ontem orou por Flora, pedindo que ele me ajudasse, porque ela anda irritada. Hoje o culto foi a resposta. Gratidão, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Ontem eu também teve um momento assim bem difícil com Elise. Quando eu comecei a orar, dizendo, Espírito Santo, ele está aqui agitada, Pai, Senhor, nos ajude. Quando eu comecei assim, orando, Senhor, Espírito Santo, abrace Elise, e orando em voz alta, né? Nós estávamos orando juntas. Ela foi se quebrantando, ela foi se acalmando, ela foi pedindo perdão, eu também pedi perdão, porque nós temos, né, os nossos momentos. E eu quero oferecer banquete para minha filha, é um desafio. Hoje eu estava ali suplicando ao Senhor, porque a partir dessa reflexão, eu pude ver naquilo que eu preciso melhorar, e então eu fui suplicando a Deus ali, ajuda mesmo, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Vamos orar, e aí depois, se a Kátia quiser falar alguma coisa, né, Kátia? Mas vamos suplicar nessa hora a bênção de Deus sobre isso. Pai maravilhoso, obrigada, porque o Senhor nos oferece fartura, a perdão na tua mesa, a cura, a libertação, a graça, Senhor, a paciência em tua mesa, a misericórdia, fidelidade, mansidão, alegria, Senhor. Que bênção! Como é bom saber que há fartura e o Senhor oferece tudo isso para nós. Queremos nos banquetear de tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Queremos estar ligadas a Jesus Cristo. Ajuda-nos a não negociarmos o nosso tempo de conexão com o próprio amor. E que ao nos banquetearmos de tua graça, de tua salvação, sejamos batizadas com o teu Espírito Santo e possamos abençoar os nossos filhos, que possamos declarar para os nossos filhos as tuas bênçãos, Senhor, que possamos oferecer aos nossos filhos generosidade, paciência, mansidão, afeto, palavras de bênção. Ajuda-nos, Senhor, é um desafio. E que, em primeiro lugar, que não haja migalhas espirituais na nossa casa, que haja fartura espiritual, com alegria, com muita presença e unção do teu Santo Espírito. Nós oramos pelos nossos filhos nessa hora, Pai. A maioria dos nossos filhos agora está dormindo. Que o teu Espírito Santo abrace cada um deles nessa hora, meu Deus. Que eles saibam e que eles sintam o quanto são amados pelo céu e por nós. Que o nosso amor, ó Deus, seja o amor de Deus por eles. Que o Senhor cubra os nossos filhos de bênçãos, que o Senhor cubra os nossos filhos com proteção, que eles sejam homens e mulheres de Deus, dedicando a sua vida ao seu reino e ao Senhor Jesus, que sejam meninos e meninas cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.